Você já passou por momentos em que o medo parecia ter voz? Não uma voz qualquer, mas uma voz alta, insistente, que te sufoca. O medo de perder alguém, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo do futuro, das contas, dos diagnósticos, da solidão, do abandono. Tanto medo. E talvez ninguém saiba porque você sorri, você continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro o medo está travando uma guerra contra a sua alma. Mas hoje, em nome de Jesus, essa guerra vai virar. Não porque você não vai sentir medo, mas porque você vai aprender a vencer o medo com confiança em Deus. O medo pode até gritar, mas a voz de Deus é mais forte. A base de tudo hoje está no Salmo 56, versículo 3, que diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Esse salmo não foi escrito num momento de paz. Davi não estava no trono, não estava com a vitória nas mãos, não estava rodeado de amigos ou cercado de conforto. Ele escreveu isso quando ele estava fugindo de Saul, injustamente perseguido, sozinho, desamparado, ameaçado de morte. Ele corre para Gate, a cidade de Golias, terra inimiga. E ali, em meio ao perigo real, a instabilidade total, que Davi decide algo que muda tudo. Eu não posso controlar meus medos, mas posso escolher em quem eu vou confiar. Uau, isso é demais! E é isso que Deus está te ensinando hoje. Fé não é dizer, eu não sinto medo. Fé é dizer, mesmo com medo, eu continuo com Deus. Por isso, hoje você vai receber 3 verdades que vão te ensinar a enfrentar o medo com fé e atravessar o que está tentando te parar. E o primeiro ponto da nossa meditação: o medo é real, mas não define a sua vida. Sim, o medo é real. E Deus não ignora isso. A Bíblia não é um livro de história de super-heróis. É um livro de história de pessoas reais, com lutas reais, pessoas como eu e você. Moisés teve medo do chamado e disse a Deus: eu não consigo. Josué, ele só entrou na terra prometida porque Deus repetiu 3 vezes: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eliseu teve que orar para que Deus abrisse os olhos do seu servo, que estava com medo do exército inimigo. Maria ouviu do anjo: não temas, antes de viver o milagre. Paulo confessou: por fora combates, por dentro temores. Sentir medo não significa falta de fé. Significa apenas que você está viva, que você tem responsabilidade, que você tem coração, que você tem sonhos, batalhas. Mas escuta isso: o medo é um sentimento. Ele pode até tocar você, mas não pode te controlar, te comandar e te governar. Você não pode escolher o que sente, mas pode escolher o que acredita. Você não pode escolher as lutas que enfrenta, mas pode escolher como você vai enfrentar suas lutas. Você pode estar com medo, mas você não pertence ao medo. Romanos 8,15 diz: porque não recebemos espírito de escravidão para viver com medo, mas espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O medo é uma prisão, a fé é uma chave. E hoje Deus está destravando a sua coragem para você avançar. E o segundo ponto: confiar em Deus é uma escolha diária. Davi não disse: quando eu não tiver mais medo, confiarei. Ele disse: quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Ou seja, a confiança não vem depois da batalha emocional. Ela vem no meio da luta, no meio do medo. A confiança não elimina o medo, ela vai vencer o medo. E você precisa entender isso. É isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração hoje. Confiar não é um sentimento. Confiar é uma decisão espiritual. Se você esperar o medo ir embora para obedecer a Deus, você nunca vai sair do lugar. Se você esperar sentir segurança para avançar, você vai ficar presa no mesmo caminho a vida inteira. A fé de verdade não é confortável. A fé de verdade, ela é obediente. E a gente vai ver vários exemplos bíblicos de confiança, mesmo sem entender tudo, porque o Senhor não chama para entender tudo. Abraão, ele confiou, subiu ao monte para entregar Isaac, mesmo sem entender. E o que Deus fez? Quando Abraão subiu em obediência, Deus desceu em provisão. Provisão desce para quem confia.
para quem se entrega. Noé confiou, construiu a arca numa época em que nunca tinha chovido na terra. Todo mundo chamou ele de louco, mas Deus chamou ele de fiel. Daniel, ele confiou, ele foi jogado na cova dos leões, mas não abriu mão da fé. E quando ele confiou, Deus enviou o livramento. Pedro também confiou. Ele desceu do barco no meio do vento para andar sobre as águas. Quando ele confiou, ele andou. Mas quando ele duvidou, ele afundou. E Jesus ensinou algo poderoso ali. O problema nunca é o vento, o problema é quando você tira os olhos de Jesus. E o Senhor, Ele quer nos ensinar verdades através dessa palavra. Confiar é continuar orando, mesmo quando parece que nada muda. Confiar é continuar marchando, mesmo sem ver o final do caminho. Confiar é entregar e descansar. Não é entender, é crer que Deus sabe o que está fazendo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não se apoie no que você sente, porque sentimentos, minha irmã, mudam. Sentimentos mudam. Não se apoie no que você vê. Circunstâncias mudam. Se apoie no que Deus disse, porque a palavra dele permanece. Quando você confia, Deus governa. Quando você entrega, Deus assume. Quando você descansa, Deus trabalha. E é exatamente isso que nós precisamos entender, que a gente está numa guerra espiritual. O medo é alimentado por pensamentos, por isso a Bíblia diz, levem cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa, o medo vai entrar pela mente, mas ele é vencido pela fé. Confiança é uma escolha de guerra, é acordar de manhã e declarar, eu não vivo pelo medo, eu não vou viver pelo que eu sinto, eu vou viver pelo que eu creio. Eu não sei o futuro, mas eu confio em quem já está lá no meu futuro. Eu não tenho controle, mas eu estou nas mãos de quem tem o controle. Minha história está segura nas mãos de Deus. É sobre isso. Acorde declarando essa verdade. E o terceiro ponto, a confiança em Deus traz paz no meio do caos. A Bíblia não prometeu uma vida sem lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que a paz de Deus não depende das circunstâncias, depende da confiança. Como está a sua confiança em Deus? A Bíblia diz que o Senhor guardará em paz aquele cujo propósito está firme nele. Quando sua confiança está em Deus, o medo vai perder a força e a alma encontra descanso. Paz não significa que você não vai viver batalhas, mas você vai ter direção em meio à sua guerra. Não é a ausência de vento, é saber quem está no barco com você. E a paz é uma arma espiritual. É uma arma que protege o teu coração. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem os seus pedidos diante de Deus em oração, porque Ele guardará o coração e a mente de vocês. A Bíblia não diz que Deus vai explicar tudo. Diz que Deus vai guardar seu coração e suas emoções. Deus não vai te dar o controle, Ele vai te dar a convicção que você precisa para a sua jornada. Deus não vai te tirar do vale, Ele vai te guiar no meio do vale. Ele não vai te impedir de viver guerras. Ele vai te ungir para você vencer as guerras. Você pode até estar no fogo, mas com Deus você não se queima. Você pode até passar pela água, mas com Deus você não afunda. Você pode até sentir medo, mas com Deus você vai atravessar e chegar do outro lado. É essa verdade que o Senhor quer declarar sobre o teu coração. Então hoje, faça declarações de guerra contra o medo. Abra sua boca e declare com autoridade. Eu não sou governada pelo medo, eu sou guiada pela fé. Eu não perco o controle, eu entrego o controle a Deus. Eu não desisto, eu avanço. Eu não retrocedo, eu prossigo. Porque o medo pode até gritar, mas quem comanda a sua vida é Deus. Quem tem o controle da tua história é Deus. E quando o medo gritar, não vai discutir com medo, responda com fé. Quando vier a ansiedade, dobra seu joelho. Quando vier a dúvida, confie no que Deus já disse.
Quando faltar forças, confie na graça que te sustenta. 3 verdades para você guardar hoje. O medo é real, mas não vai definir sua vida. Confiar não é sentir, é escolher crer. E o terceiro, Deus te dá paz para atravessar qualquer guerra. A sua história não termina em medo, ela termina em vitória. Vamos orar? Amado da nossa alma, muito obrigada pela vida de cada um que esteve aqui conosco. Que essa palavra, Senhor, seja um dunamis do céu sobre cada coração, quebrando as amarras e fortalezas do inimigo, toda prisão na mente, toda prisão no caminhar dos teus filhos, que impedem o progredir, o avançar, o alcançar de novos níveis, seja hoje quebrado em nome de Jesus. Que o medo não paralise o avanço ministerial, o avanço, Senhor, das promessas. Que hoje o medo possa cair por terra em cada coração e que nós possamos guardar com convicção essa palavra e tomarmos posse da nossa vitória em Ti. Que nós venhamos confiar no Deus que prometeu, não olharmos para o vento, não olharmos pelas circunstâncias adversas, pelos diagnósticos, pelas circunstâncias, Senhor, que abatem a nossa alma, mas que elas não venham roubar a nossa fé. Que hoje nós venhamos declarar com coragem que o nosso Deus está no controle da nossa vida, que a nossa vida está nas mãos de um Deus que não perde o controle. E por isso, Senhor, nós louvamos e adoramos ao Senhor e pedimos que a Tua presença venha visitar, invadir cada lugar onde esse vídeo for vinculado, que cada família que está vivendo guerras, lutas, escassez, dificuldade financeira, venha ver um Deus de graça, um Deus de provisão alcançando cada família, provendo aquilo que os teus filhos necessitam, que a paz que excede todo entendimento venha inundar o coração, tira a inquietude, tira a preocupação, tira a ansiedade, Pai, e ensina-nos a confiar em Ti e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas em nome de Jesus. E declare aqui, eu escolho confiar. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.